Olá, pessoal! Essa semana eu trouxe para vocês, então, um filme que lançou na Netflix há pouquíssimo tempo, um filme polonês, com o título em português Rede de Ódio. Ele é um filme que lançou em 2020 na Polônia e como, devido à pandemia, os cinemas, né, fechados, acabou indo direto para as plataformas de streaming, né? E a Netflix acabou comprando os direitos para esse filme. É um filme muito instigante, assim. Confesso que quando eu vi o título não me deu muita vontade de ver, mas depois quando eu vi a popularidade, li alguns comentários, então decidi aí assisti-lo e confesso que tive uma boa impressão. O filme ele é muito bem dirigido, ele tem uma fotografia maravilhosa, as feições do protagonista são feições assim que tu consegue ler o que está acontecendo pela expressão mesmo. Então realmente é um filme muito bem dirigido, uma fotografia maravilhosa, uma iluminação maravilhosa. Eu não entendo muito dessa parte do cinema, mas mesmo por eu não entender, dá pra apreciar essas questões no filme, né? Então, falando um pouquinho sobre Rede de Ódio, ele é um filme polonês, né? E o que me chamou a atenção é que é uma temática extremamente atual, principalmente para nós aqui no Brasil, que tá rolando desde o final do ano passado, né, a CPMI das fake news. Então o filme ele trata sobre essa temática das fake news e justamente numa época de eleições da prefeitura, né, de prefeito na Polônia. Então a temática é sobre essa questão de queimar a imagem de algum dos candidatos que estão ali concorrendo à prefeitura de Varsóvia, se não me engano, tá? Não me lembro exatamente porque eles falam, acho que uma vez só no filme a prefeitura, mas se não me engano é a prefeitura de Varsóvia. Então o protagonista do filme, ele se chama Tomás, é um rapaz que logo na primeira cenas assim aparece ele sendo chamado pelo reitor da universidade onde ele faz a faculdade de Direito e ele tá com uma feição bem apática no início, assim. Ele senta na frente do reitor e acho que de mais alguma conselheira e ali eles acabam expulsando ele da faculdade porque ele é acusado de plágio, né? E não dão nem espaço para ele se defender porque entende-se que plágio é algo, é um crime e a pessoa quando fez isso sabia que estava cometendo um crime. E é muito interessante que a feição do Tomás, assim, ele passa de apático para uma feição de tristeza, assim, e de arrependimento. E a gente vê depois, né, com o passar do filme, compreendendo a personalidade do Tomás, o quanto ele tem uma personalidade perversa, assim, né? Então toda aquela emoção que aparenta é uma emoção fingida, né? Ali para tentar sensibilizar as pessoas que estão com ele ali na cena, né? O filme ele traz bem poucas informações do Tomás, a gente não sabe muito bem a origem dele, eles dão algumas pinceladas da origem dele, a gente vê que a mãe dele faleceu quando ele era mais novo, né? Aparece uma cena bem rápida sobre isso, e que ele veio de uma família muito humilde, né? Que ele tá ali, é muito interessante que o filme ele vai dando informações ao longo, né? É um filme que não é muito curto, ele tem 134 minutos, 2 horas e 15 mais ou menos. E nessas 2 horas de filme, ele vai dando informações que a gente vai tendo que costurar. Isso eu achei bem interessante também. E não achei pontos que ficaram soltos. Eu acho que eles conseguiram, apesar de não dar muita informação, por exemplo, sobre a vida do Tomás, o porquê que ele tem essa característica, mas dá informação suficiente para a gente tirar as conclusões necessárias, né? E outra coisa, aparece também bem no início do filme, ele na casa de uma família bem rica, a gente não entende qual a ligação no início, mas depois a gente vai entender que a faculdade dele é paga por essa família. Eu vou falar o nome agora aqui, talvez eu fale errado, mas vocês vão entender porque o filme é polonês, e apesar do meu sobrenome ser polonês, eu não falo polonês, então tenho um pouco de dificuldade na pronúncia, mas é a família Krasuski, acho que é isso, tá? Vocês me perdoem se tiver errado a minha pronúncia, mas é uma família muito rica e que paga a faculdade dele, né? E a gente entende ali depois, aparece essa cena no início, a gente não sabe qual a relação dos dois, mas depois aparece também uma informação muito rápida, onde essa família passava férias na fazenda do pai do Tomás. Então, quando ele era pequenininho, assim, essa família ia passar as férias e eu acredito, né, isso não fica claro, a gente deduz, que a família quis ajudar o menino e acabou pagando a faculdade
dele, né? Parte da faculdade, né? Porque até então ele é expulso. E o Tomás, ele gira, né? No início, assim, a gente já começa ele cobiçando a vida dessa família, né? Ele fazendo de tudo para conseguir se aproximar cada vez mais da família. E a família, inicialmente, não tem interesse nenhum em dar abertura para receber esse menino na vida deles. Mas ele começa por um meio de manipulação, né? Um meio bem perverso, e se aproximando dos Krasunsky. Mas a principal objetivo dele é se aproximar da filha deles, a Gabi, que tem mais ou menos a mesma idade que eles, assim, que é uma menina que tem alguns problemas também psicológicos, que fica um ano afastada da família, e dá pra gente entender que ela devia estar internada, a menina usa drogas em algumas cenas do filme, ela comenta rapidamente também que sofreu depressão, então essa menina retorna para a família e o Tomás começa a ter um interesse muito grande em se aproximar dela. Então, o filme ele acaba girando em torno dessa determinação do Tomás em se aproximar deles. E por ele ser um jovem muito ambicioso, né, ele não tem escrúpulos nenhum e ele aproveita então o anonimato da internet, que é onde gira a temática principal do filme, para alimentar o ódio e o nacionalismo pelas redes sociais. Então ele faz isso através de um emprego que ele consegue numa agência de marketing, que na verdade é uma agência de marketing que parece ser muito famosa, assim, porque é uma agência gigante, a dona da agência é extremamente conhecida e famosa, só que quando ele entra nessa agência de marketing, a gente vê que é um gabinete de ódio, é um lugar onde os clientes deles compram serviços de difamação do concorrente, né? Então, eles destroem concorrentes, divulgam desinformações, eles mentem, a ideia é arruinar a imagem de alguma empresa ou de alguma pessoa. Esse que é o objetivo da empresa, né? Então, o Tomás, muito inteligente e com essa personalidade, né, perversa, vamos dizer assim, eu estou usando essa nomenclatura perversão por causa da psicanálise, né, mas na nomenclatura coloquial se usaria um psicopata, e daí com esse perfil dele, ele se dá muito bem nesse emprego, né? Ele acaba realmente conseguindo fazer um excelente trabalho às vistas, né, da chefe dele. A chefe dele sabe com quem está lidando, com o perfil dele. Só que ele vai muito além do que o próprio emprego exige, que são detalhes que eu não vou comentar com vocês para não dar spoiler, mas ele acaba transcendendo essa questão, nem sei se é a palavra ideal para se falar, mas ele ultrapassa, assim, já é um trabalho nada ético, mas ele ultrapassa isso de uma forma muito perigosa, assim, né? Então, o filme vai mostrando os caminhos que essa rede de ódio podem gerar, ocasionar, né? E ele faz tudo isso para conseguir o objetivo dele na empresa, que é conseguir difamar a pessoa ali que ele está trabalhando para isso, né? Os primeiros trabalhos que ele faz é de difamar, tipo, influenciadores da internet, né? Nada muito significativo, assim, até que ele vai se destacando tanto no trabalho que ele pede para a chefe dele para começar a trabalhar na difamação política. E a agência está trabalhando para difamar um dos candidatos à prefeitura, então, de Varsóvia, né? E ele faz daí também, não vou entrar muito a fundo para vocês poderem ter o gostinho de ver o filme, mas ali a gente vê, assim, o que acontece, né, nesses gabinetes de ódio, nesse momento da política, onde a gente viu isso, né, nos noticiários, tanto na presidência do Trump nos Estados Unidos, quanto agora a gente está vivenciando, então, a CPMI das fake news aqui no Brasil, na campanha do nosso atual presidente Jair Bolsonaro. Então, eu achei muito interessante por isso, por conseguir vivenciar através do filme o que é que realmente a CPMI das fake news aqui no Brasil está lutando contra, né? E um detalhe também interessante é que esse candidato à prefeitura que ele começa a denegrir é amigo, e a família Krasunsky, meu Deus, acho que é isso, gente, que essa família onde ele quer se aproximar é apoiadora e trabalha na campanha e tudo isso, né? Então, como eu falei, assim, o filme para mim valeu primeiro pela análise do perfil do Tomás, né, que é uma análise de um perverso nato, onde ele passa muito bem ali na sociedade como uma pessoa cativante, como uma pessoa
inteligente, uma pessoa que querem, principalmente no trabalho, né, que querem ter ele no trabalho porque é muito eficiente. Então isso foi interessante na questão do filme para mim. E a questão de realmente, como eu comentei antes, de ter um acesso ao que é esse gabinete de ódio nas redes sociais, né? O que muitas vezes a gente vê o noticiário, mais ou menos entende, não se aprofunda, e vivenciando isso em 2 horas de filme, tu vê o quanto o mundo tá perigoso, né? Então, quanto a perversão aí agora, né? Essas estruturas perversas que a gente tem aí perto da gente, em todo lugar, consegue disseminar o ódio de uma forma muito mais potencializada, né? Muito maior do que às vezes um perverso que antes destruía pessoas ao seu redor só, né? E a partir da internet a gente percebe que essas estruturas perversas eles detonam nacionalmente, mundialmente, pessoas, assim, né? Então, realmente, vale o filme para isso. Para mim, né, a minha análise da qualidade do filme é essas duas temáticas. A análise do perfil do Tomás e a questão da temática principal, realmente, que é sobre a questão da rede de ódio, né? Que é principalmente o nome do filme. Então, pessoal, fica aí minha dica para assistir, vejam, vale a pena mesmo, tá? Claro, é angustiante. Para mim, todos os filmes que tem um perverso me deixam muito mal, mas apesar disso, eu acredito que vale a dica aí para você estar assistindo, tá bom? Obrigada, até a próxima. Semana que vem eu trago mais para vocês.